É verdade que no livro de Esther o nome de Deus não aparece? Qual seria a razão para isso? A verdade liberta. Não somente os nomes Deus e Senhor estão ausentes no livro de Esther, mas também não há nenhuma referência à terra de Israel, a orações ou a outras instituições religiosas. Mas vamos nos concentrar especificamente no porquê da ausência do nome de Deus no livro de Esther. De fato, de forma explícita, o nome de Deus não é mencionado em parte alguma do livro de Esther. Mas por quê? Diversas propostas já foram apresentadas por estudiosos da Bíblia tentando responder a essa questão. E uma dessas propostas é a seguinte: o livro é escrito no estilo de uma crônica persa composta por um escriba gentil ou judeu, não se sabe. É possível, por exemplo, que Mordecai tenha escrito esse livro. Seja como for, o autor, assumindo o papel de cronista pagão, evita qualquer referência às crenças e costumes do povo judeu, mas testifica de sua fé. Mordecai, por exemplo, é chamado de o judeu. O seu povo é referido sempre na terceira pessoa. É atribuída a devida honra a Assuero e os seus convidados são mencionados nominalmente. A lista dos filhos de Amã estaria de acordo com uma crônica oficial e o amontoado de fórmulas reflete o estilo milenar dos documentos legais. Dessa forma, o autor, escrevendo como um escriba persa, procura mostrar a veracidade da sua narrativa. Pode ser que de início esse livro tenha ficado guardado junto aos registros oficiais persas, antes de ser levado para Jerusalém. Mas por que a omissão explícita do nome de Deus no livro? Se nesse livro constasse o nome de Deus, isso possivelmente teria motivado os adoradores pagãos persas a destruírem o livro. Ou seja, foi uma omissão intencional. Embora o nome de Deus não apareça de forma explícita no livro, muitos intérpretes reconhecem que sim, o nome de Deus está presente no livro, mas de forma implícita, isto é, em forma de acrósticos. Esses acrósticos não podem ser percebidos na tradução em português, mas somente na língua hebraica. Então vamos ver agora as 4 ocorrências desses acrósticos no livro de Esther. Antes também vamos ver a grafia do tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, que geralmente é pronunciado como Yehová. Como você pode ver na tela, esse é o tetragrama sagrado, ou seja, o nome de Deus é composto por essas 4 consoantes hebraicas: Yod, Re, Vav, Re. É importante mencionar que o hebraico ele se escreve e se lê da direita para a esquerda, diferente da língua portuguesa. Então, ao você olhar da direita para a esquerda, você tem a ordem correta da escrita do tetragrama sagrado: Yod, Re, Vav, Re. Agora vamos ver as 4 ocorrências no livro de Esther contendo o tetragrama sagrado, ou seja, o nome de Deus. A primeira ocorrência é Esther 1, versículo 20. E como você pode ver, aí onde estão as setas, é onde aparece o nome de Deus. E justamente na frase de Memucan, na parte onde diz, e todas as esposas darão, no caso ali, honra, né? Então ali aparece o nome de Deus. Observe que as letras estão no início das palavras. E uma outra coisa que você tem que observar é que o tetragrama está na ordem inversa. Ok? Segunda ocorrência, Esther 5, versículo 4. Ali, o nome de Deus aparece exatamente na frase dita por Esther: venha o rei e Amã hoje. Você percebe que também as letras estão no início das palavras, mas você observa que, nesse caso, está na ordem correta. A terceira ocorrência, Esther, capítulo 5, versículo 13, exatamente na frase, isto não me satisfaz, frase pronunciada por Amã. E ali você observa que as letras
estão no final das palavras, e nessa terceira ocorrência o nome de Deus está na ordem inversa. Vamos à quarta e última ocorrência. Ester 7, versículo 7. E ali aparece o tetragrama sagrado exatamente na frase que diz que o mal contra ele já estava determinado. Então quem diz aqui é o escritor, possivelmente Mordecai, e você percebe que as letras do tetragrama estão no final das palavras e, nesse caso, na ordem correta. Então, nas 4 ocorrências onde aparecem os acrósticos, nós temos aqui alguns detalhes. Por exemplo, na primeira e segunda ocorrências, as letras do tetragrama sagrado aparecem no início das palavras. Nas 2 últimas ocorrências, as letras do tetragrama aparecem no final das palavras. Então, são detalhes. 4 ocorrências, as 2 primeiras, início das palavras, as 2 últimas, final das palavras. Outros detalhes são os seguintes: o primeiro acróstico está na ordem inversa, o segundo na ordem correta, o terceiro na ordem inversa e o quarto, ordem correta. O primeiro acróstico é uma fala de Memucan, ou seja, um gentil, um ímpio. A segunda vez em que aparece o acróstico é Ester quem está falando. Na terceira vez é a fala de Amã, que é o ímpio também. Na quarta vez em que aparece o acróstico é a fala do escritor, que possivelmente é Mordecai. Então é interessante. Por que então que as 2 primeiras ocorrências aparecem no início das palavras e a primeira na ordem inversa e a segunda na ordem correta? No início, porque é o início da história. Está começando a história e Deus já se faz presente ali no início da história. E no primeiro caso, em que o tetragrama está invertido, mostra que Deus está revertendo o conselho ou a intenção de um ímpio. Deus vai reverter tudo aquilo. Na segunda ocorrência, está na ordem correta, porque Deus vai colocar a ordem das coisas segundo a sua vontade. Nas 2 outras ocorrências, onde aparecem os acrósticos, a terceira está na ordem inversa e a quarta está na ordem correta. E ambas estão no final das palavras. Por que no final? Porque estamos chegando agora ao final da história. A terceira é a maldição de Amã, ok? E está na ordem inversa, o tetragrama está na ordem inversa, porque Deus está revertendo a maldição que Amã pronunciou sobre o seu povo. E o último acróstico está na ordem correta, porque Deus está conduzindo a história e tudo no final vai acontecer de acordo com a vontade soberana de Deus. Essa foi a nossa breve análise sobre o livro de Ester e a presença do nome de Deus no livro em forma de acrósticos. É importante nós lembrarmos que muitas vezes na nossa vida é dessa forma. Aparentemente não vemos uma ação de Deus visível, não percebemos, mas Deus sempre está presente, Ele sempre está conosco, atuando, agindo, e no final Ele reverte os intentos dos ímpios, os propósitos dos ímpios, e no final tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle, de acordo com a ordem que Ele estabelece. Espero que esse estudo tenha contribuído para a edificação da sua vida espiritual.